Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, lição de número 2, que tem o seguinte tema: o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Amém. Então hoje nós vamos fazer o estudo dessa lição. Creio que será muito produtivo e rico aquilo que nós temos a comentar sobre esse assunto. Convido os irmãos a se colocarem de pé para nós realizarmos a oração e já darmos início direto ao nosso estudo dessa manhã. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, nessa manhã nós queremos a Ti agradecer, queremos louvar, queremos engrandecer ao Teu nome. Meu Deus, porquanto Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus misericordioso, que tem perdoado os nossos pecados, que tem nos socorrido em nossas aflições, que tem, meu Deus, nos sustentado até aqui. E nós Te louvamos pelo dom da vida, a qual nos confere, pelo ar que nós respiramos nesse dia. Pai eterno, também queremos Te pedir que abençoes a esse estudo, abençoe a toda a Tua igreja, aqueles que já estão presentes, aqueles que virão nesse dia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, meu Deus, agir em nossa vida, que isso possa verdadeiramente trazer frutos em meio ao Teu povo, para crescimento, amadurecimento espiritual, para que verdadeiramente nós possamos saber explicar, ensinar e argumentar sobre essas temáticas e assim realmente ajudar, auxiliar e instruir o Teu povo na fé. Em nome de Jesus nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus nós assim pedimos. Amém, amém. Então nós vamos dar início hoje à lição de número 2, esse tema maravilhoso. Aqui eu quero fazer um breve resumo para os irmãos da lição de número 1. Os irmãos que não estavam aqui e os que estavam, para nós recapitular algo importante que nós estamos estudando nessa revista. Essa revista do quarto trimestre de 2025, ela vai trazer aquilo que eu falei para vocês na Escola de Obreiros, que é a doutrina do homem, que é chamada de antropologia. A antropologia, que é a doutrina do homem, ela vai falar desses temas: o corpo, a alma, espírito, a natureza do homem, a formação do homem, o propósito do homem, a composição do ser humano. Todos esses elementos, esses temas, assuntos estão dentro dessa temática, antropologia, a doutrina do homem. Outra coisa importante que nós falamos na lição de número 1 foi sobre a questão da tricotomia. E eu apresentei aqui para os irmãos algumas posições diferentes, que é a dicotomia e o monismo, que são as posições divergentes da tricotomia. A tricotomia entende que o ser humano é composto de uma tríplice substância: corpo, espírito e alma. Já a dicotomia entende que o homem é composto apenas de 2 elementos: o corpo e alma ou espírito, que eles entendem como sinônimo um do outro. Então, nós vimos que a visão seguida dentro das Assembleias de Deus, de uma forma geral, mas lógico, você pode estudar e talvez ter uma compreensão distinta, e esse tema ele é apenas um tema secundário à nossa fé, ele não vai afetar a salvação de ninguém em relação a essa temática, mas a visão oficial das Assembleias de Deus é essa, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Já nós vimos também outra coisa importante, que foi os termos do grego e do hebraico. Então nós estudamos aqui o termo psique, que é da onde vem hoje a palavra psicologia, que é a tradução literal para alma. E nós vimos que nos textos, nas cartas paulinas,
ele usa muito o sinônimo para a alma, que é a palavra coração, que também acontece no Antigo Testamento. Muitos irmãos se confundem com essas partes bíblicas. Ele está falando do meu coração, esse órgão aqui que bombeia sangue, etc. Só que não é isso. Na grande maioria das vezes, essa palavra ela está se referindo à parte interna, interior do ser humano, que é o espírito ou a alma do ser humano. Então, nós vimos que os termos gregos, os termos hebraicos, tanto para alma quanto para corpo e espírito. E uma parte importante do nosso estudo da semana passada, nós falamos sobre a interação, como que alma e espírito se relacionam com o corpo humano. E nós vimos que coisas que acontecem no corpo físico, a matéria, o corpo humano, elas podem afetar a parte espiritual ou imaterial, que é a alma e o espírito. E coisas que acontecem na alma e no espírito podem afetar o nosso corpo físico. Então, nós entendemos com isso tudo que, apesar dessa tríplice divisão, corpo, alma e espírito, o ser humano ele é composto desse todo. E ele é um ser integral. E esse ser integral, ele vai ser atingido tanto nas suas esferas físicas quanto nas esferas espirituais. Amém? Então, nós vimos aí esses temas e hoje, como você percebeu, falamos dos três, né, semana passada. Só que aí agora nós vamos abordar de um por um. O corpo, aí lá na lição de número 3, nós vamos falar o corpo e as consequências do pecado sobre toda essa realidade. Então, lição 2 aqui hoje, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Olha esse texto. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Olha que coisa interessante o salmista fala nesse texto. Agora, a nossa verdade prática diz assim: a ciência, ela busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente, ele descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então, nós sabemos disso, né? A ciência, de uma forma geral, ela estuda, analisa, investiga, consulta, tem teorias a serem provadas e testadas para, de fato, ser entendidas como ciência, procurando desvendar tantos mistérios, seja da natureza, de tantas áreas, e principalmente também do corpo humano. Mas, como cristãos, nós não só repousamos sobre os artigos científicos e as afirmações científicas, mas descansamos em algo muito maior, em saber que tudo isso, que muitas vezes talvez nós não vamos ter uma explicação de tudo, é simplesmente uma obra perfeita das mãos do nosso Deus. O objetivo da nossa lição hoje, primeiro, é conduzir vocês a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Então aqui, irmãos, é algo importante para que vocês possam compreender que, diferente do que muitos pensam, o corpo humano, o ser humano, o crente, é algo sim importante. Não é algo que pode ser entendido como uma coisa inferior, menosprezar, não. É algo importante. Só que nós vamos ver aqui o equilíbrio na vida cristã em todas essas coisas. Na lição 1, nós falamos sobre o cuidado do corpo. Exercícios físicos, caminhada, musculação, tantas outras coisas que têm proveito para o corpo físico e que também podem nos trazer benefícios para todos os outros exercícios de piedade. Porque se nós temos saúde, nós conseguimos realizar a obra de Deus com muito mais eficácia. Se nós estamos bem
psicologicamente, também nós conseguimos organizar, trabalhar e servir no reino de Deus de uma forma muito melhor, não é verdade? Então, todas essas coisas são importantes. Então, para muitos cristãos, ainda hoje, tem esse olhar de inferioridade ou de menosprezo ou desprezo em relação ao corpo. Só que, biblicamente, nós vamos ver algo diferente. Segundo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo ou a idolatria. Então, olha só que coisa importante. Nós vamos ver aqui a visão cristã para as coisas nessa vida é equilíbrio. Essa é a visão cristã, não é o extremo A nem o B, é o equilíbrio entre as duas coisas. Terceiro, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Amém? Vamos para a nossa leitura. Lá na sala de anatomia. Aí ele tomava conta das banheiras de corpo, né? Acadêmico de medicina, estudar. Aí eu fiz uma pergunta estigmática para ele, né? Ele disse assim, eu sei lá, aqui tem dia que na hora que os acadêmicos falam que vem, tem que ser aberto meia hora antes, né? E aí eu vou lá, estampo um banheirão, né? Um banheirão com escuro por dentro. Aí ele disse que direto, veio mão levantando, perna levantando, o corpo assim, e deitando de novo. Ele disse que eu não entendeu não, Manuel. Eu disse, não, isso aqui para mim já é comum aqui dentro. Aí na hora de pegar ele que pega, eles escolhem lá qual é o corpo, se é de criança, se é de adulto, se é de... Eu vou lá e repetir. É umas áreas da saúde, assim como um médico que trabalha com o corpo mesmo já vivo, que tem que ter muito, aquele ditado que a gente fala, né? Sangue nos olhos, que é para você lidar com essas áreas, porque você está mexendo com o corpo de um semelhante seu, um ser humano. Você mexe, abre, remenda, desemenda, é tanta coisa, e olhar e estudar cada músculo, nervo. A área da anatomia eu acho uma área muito interessante também. Sim. Às vezes a gente não entende esse lado deles também, porque aquilo, vamos dizer assim, se torna algo muito comum, muito natural para eles que vivem o dia inteiro naquele ambiente. Ali não tem mais espírito, não tem vida, sim. Só tá um corpo. Às vezes pode. Será se não existe algo bem nesses corpos? Não, não tem não. Será se não existe? Eu não entrei não, porque pensa na porta, porque quando eu estudava lá. Não, mas assim, biblicamente falando, depois que a pessoa morreu, alma e espírito já não estão mais ali. Então, assim, eu já vi, eu não sei se com o ser humano pode acontecer, mas eu acho só que se fosse algo mais fresco após a morte, que o corpo de animais, eles dão alguns espasmos. Mesmo depois de minutos já morto, eles reagem, eles mexem. Eu já vi, por exemplo, não sei se o irmão já viu, peixe, quando você mata ele, e você corta, tira a barriga e o fato, dependendo do peixe, ele sai até nadando ainda. É algo bem estranho. Pode. Sim, de estudo que já está lá dissecado, né? Só tá ali, é estranho. Ele falou isso, ele mostrou umas fotos que ele tirou do celular. Misericórdia. Quando eu estagiava lá no regional, à noite, nem as enfermeiras queriam ir na carraça de caçar comida para terra, né? Aí eu dava um corredorzão assim, sem sala, né? Sem porta. Aí passava dentro da biblioteca, tinha médico que não passava de jeito nenhum depois da rua. De jeito nenhum, tinha alguém que acompanhava ele.
menor. Eu passava, eu não via nada, mas só que tinha passando aquele corredorzão sozinho. Eu trabalhava na TV também, trabalhava passando direito também. Tem um lado assim, quase não tem ninguém. Às vezes isso pode ser também derivado assim de um medo que ele é quase que intrínseco à nossa natureza, porque o ser humano, de forma geral, ele tem meio que aquela aversão à morte. Então você pode ver, até às vezes para falar sobre esse tema, esse assunto, as pessoas têm receio, vai falar de morte, para que isso, não sei o quê. Só que é uma coisa que faz parte da nossa realidade. É inevitável. E às vezes as pessoas elas criam muito medo ou trauma, não sei, e acaba que isso afeta, talvez, de alguma forma, a mente, né, da pessoa. Não tem, não tem para onde fugir, não. As 3 vezes pouco se deixando. Eu entrei até hoje, eu tenho uma imagem, eu entrei porque eu precisava reconhecer o corpo da minha avó, né? Uhum. Aí como ela estava em outra cidade, então é necessário que você vá para reconhecer o corpo. Mas até hoje eu tenho uma imagem assim, na frente que me dá uma crise de ansiedade, sabe? Então vamos fazer a leitura aqui, senão nós... O Salmo 139, versículo 1 ao 4 e versículos 13 a 18 diz assim: O Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos não viram o meu corpo, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Literalmente, irmãos, basicamente esse salmo ele é um grande louvor à criação de Deus em relação ao ser humano. É uma exaltação à coroa da criação, como nós aprendemos na lição de número 1. O ser humano é diferente dos anjos, o ser humano é diferente dos animais, como um cachorro, um cavalo e etc. Nós vimos isso. O ser humano é a coroa da criação. Ele, como eu já falei para vocês, ele carrega a imago Dei, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Em relação aos anjos, ele só tem um corpo, só a parte espiritual, seres totalmente espirituais. Em relação aos animais, eles têm um corpo físico ali, mas eles não são seres racionais, como o ser humano é. Então, o ser humano é uma criação completamente distinta, tanto dos anjos quanto dos demais animais, dos seres viventes. Então, vamos aqui à nossa introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Então, nós temos aqui, ele cita duas escolas de pensamento, né? O racionalismo e o cientificismo.
O que isso significa? O racionalismo, ele defende que a razão é o único caminho para o conhecimento verdadeiro. Então, esse racionalismo, ele vai excluir qualquer ideia ou qualquer citação de milagre, de teofanias na Bíblia, de manifestação do divino, de Deus, qualquer coisa desse aspecto, porque tudo tem que ser explicado pela lógica, pela razão. E aí nós temos o cientificismo. Eu até peguei aqui a distinção deles dois. A ideia de que a ciência é a forma superior e mais confiável de conhecimento, sendo a única capaz de fornecer explicações verdadeiras sobre a realidade. Então, nós vemos que tem um lado da ciência que ela pensa exatamente dessa forma, que é o cientificismo, ou seja, só a ciência é, de fato, uma forma confiável, garantida de conhecimento. Só que olha o que nós temos mais adiante aqui. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno, ele vive uma grande crise de identidade. Então, mesmo por meio do racionalismo, por meio da razão, por meio da ciência, não temos respostas suficientes e completas para todos os mistérios da vida, mistérios do corpo humano. E o resultado disso é que nós estamos, e vocês já me ouviram pregar aqui sobre isso, uma geração pós-moderna, que ela é uma geração que está envolvida muito dentro das filosofias hedonistas, que significa a busca do prazer como um bem supremo. Então, tudo está envolvido nessa sensação do prazer, da satisfação humana, e o humanismo, onde tira Deus do foco e coloca o ser humano no centro. Então, nós vivemos realmente esse período. E tudo isso nós vemos que há o quê? Uma grande crise de identidade. É tanto que, quando falamos de algo também que envolve a pós-modernidade, o pluralismo, aonde, olha, todos os caminhos, todos os meios, todas as formas levam ao sagrado, levam ao divino. Então, no final, vocês estão aqui adorando Jesus, outros estão adorando ali Buda, indo após os ensinamentos de Maomé. No final, é o mesmo Deus, tudo leva à mesma coisa. Então, nós vivemos dentro dessa realidade, o relativismo. E o fim disso tudo, irmãos, é que nós vivemos, na verdade, essa grande crise de identidade na nossa geração. Quando nós olhamos para muitas pessoas, apesar de fama, apesar de riqueza, apesar de ir pelo caminho da razão ou da ciência como a explicação última de todas as coisas, nós vemos que essas pessoas, às vezes, têm um grande vazio. Pessoas que não conseguem, de fato, encontrar um entendimento, uma resposta que, de fato, satisfaz a alma, o pensamento, o coração dessas pessoas. Nós vivemos essa realidade nos dias de hoje. É o chamado vazio existencial. Exatamente, um vazio existencial. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Aí é importante nós ressaltarmos, a fé e a razão são coisas que não estão juntas? Não, nós já falamos aqui o seguinte, a nossa fé é uma fé racional, porque nós sabemos em quem cremos, por que cremos, da forma que cremos e temos como explicar o que nós cremos. Agora, a fé e a ciência também são coisas completamente separadas? Depende. Quando questões científicas elas colocam em xeque aquilo que acreditamos pela fé que está descrito na palavra de Deus, nós não vamos após esse tipo de entendimento. Mas a ciência, de uma forma geral, na verdade, ela está a auxiliar também na nossa vida. Para quem não sabe, irmãos, a ciência moderna, como hoje nós temos, ela foi criada por cristãos. Você sabia disso? A ciência ela foi criada por cristãos. Qual era a grande intenção e propósito? Era entender e compreender mais profundamente toda a obra da criação de Deus. Esse era o grande propósito inicial da ciência moderna. Só que com o tempo, isso acabou que
dando muito espaço para o ateísmo, relativismo, para o racionalismo, e tudo tem que ser explicado pela lógica, pela razão. Se não tiver isso, então descarta qualquer possibilidade de entendimento pela fé ou coisas dessa natureza. Exato. Algo que foi feito com um propósito tão majestoso, lindo, de entender melhor as obras de Deus, hoje o ateísmo predomina, infelizmente, no meio científico. Apesar que a ciência, por si só, ela não é algo mal ou algo ruim. Então vamos para o primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Aqui nós vamos entender um pouco do corpo humano, do pó da terra. Vamos ver aqui. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem. A palavra hebraica aqui, Adam, do pó da terra, Adamar. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Aqui, irmãos, nós estamos falando da estrutura, da composição que está no corpo de um ser humano. Olha isso. Segundo os estudiosos, cerca de 37 trilhões de células estão aí, no seu corpo, no meu corpo. Aí nós temos tecidos, órgãos, músculos, artérias, veias, sistema nervoso, cardiovascular, tantos outros sistemas do corpo humano. Isso só mostra o quê? A completude, é algo tão completo, tão extraordinário, e a complexidade que existe nessa obra da criação, a coroa da criação de Deus. A ponto de quê? Que nem a mais moderna ciência consegue ainda distinguir e explicar tudo que existe no corpo do ser humano. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Lembra que obra tão comum é essa? Deus criou o ser humano, o homem, do pó da terra. E como é que uma criação feita do pó da terra pode ser tão complexa, tão extraordinária? Eu quero trazer uma curiosidade aqui para os irmãos ali, a palavra hebraica, o corpo do homem, Adão, literalmente traduz o nome Adão. E a palavra ali, do pó da terra, Adamar. Essas palavras aí no hebraico, elas trazem um sentido muito interessante. O cientista, que ele até faleceu, não sei se foi no ano passado, Adalto Lourenço, que era um cristão, um presbítero, inclusive, ele afirma que, nesse termo, no texto hebraico, a palavra Adar, ou Adão, que é traduzido como Adão, para quem não sabe, a tradução do nome Adão significa ser humano. Por isso que quando a Bíblia fala que porque o pecado entrou por um homem no mundo, que é Adão, toda a humanidade também caiu, porque ele era o representante federal de toda a humanidade. Nele estavam todos os seres humanos da Terra sendo representados. A curiosidade ali maior é sobre essa palavra. Você já se perguntou como que Deus criou só um ser humano e esse casal, Adão e Eva, e podem ao mesmo tempo existir tantas pessoas com características físicas tão diferentes? Já se fizeram essa pergunta? Outra pergunta interessante, como é que pode existir tantas colorações de pele tão distintas? Desde, eles vão lá dizer, amarelo, um pardo, o negro, eles colocam ali o branco. Como que isso é possível? A explicação que o cientista Adalto Lourenço, que era um cristão, ele vai dizer que essa palavra Adão, Adar, ela traz o sentido lá no original hebraico de que remete à cor de pele do primeiro ser humano, que era Adão. E eles, fazendo os cálculos científicos, afirmam que a cor que pode gerar todas as outras cores de pele do ser humano seria uma cor avermelhada. Essa seria talvez a cor que tinha de pele Adão e Eva, os primeiros seres humanos da Terra. Porque dessa cor de pele, todas as outras cores podem ser derivadas
da mistura deles. Então, é uma curiosidade muito interessante. Eu indico os irmãos consultarem depois lá, pode jogar lá no Google, professor Adalto Lourenço, e você vai ver ele falando sobre Gênesis capítulo 1. É uma aula muito boa. Pois é. Pois é, você vê que é uma coisa interessante. Porque isso explicaria muito bem como é que existe, por exemplo, africanos com tom de pele tão mais escuro e do outro lado, europeus com tom de pele tão claro. Então, e lembrando do que a Bíblia afirma, sendo que havia só um ser humano, como é que tem tantas cores diferentes? E aí tem a ciência explica também várias outras coisas interessantes, por exemplo, como é que os asiáticos são fisicamente tão distintos de nós aqui ocidentais. Eles têm os olhos bem puxados, bem diferentes, a anatomia assim do corpo. E aí eles têm também toda uma explicação científica para argumentar em favor dessa diferença também física, né, na verdade. Uhum. Você faz outras tonalidades. Uhum. Então, esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. Aí nós temos algumas referências bíblicas, Hebreus 11, Atos 17 e Romanos 11. Vamos ver aqui Romanos 11. Ó profundeza das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, se você estudar um pouco o contexto desses versículos, você fica assim impressionado. Porque o apóstolo Paulo ele está fazendo uma argumentação, acho que é a argumentação teológica que tem na Bíblia mais profunda. E mais profunda que temos na Bíblia. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele está diante de toda aquela revelação de Deus. Aí ele vai dizer, olha, tem vasos de honra, vasos de desonra. Mas quem é o homem para que possa questionar a Deus o que ele fez ou o que ele deixa de fazer? Aí no final ele termina com essa doxologia, essa expressão de louvor, magnificando a Deus. Que é meio que Paulo compreendendo assim, olha, eu não sei explicar isso. Eu não tenho resposta para certas coisas. Eu não tenho capacidade de compreender certas coisas acerca de Deus. Aí ele termina o texto de Romanos 11 assim, ó profundeza das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele exalta a Deus por tamanha grandeza e soberania que há nele, que é onde nós não podemos sondar, nem descrever certas coisas que não estão ao nosso alcance e nem cabem em nossa compreensão. Então, são coisas dessa natureza que nos levam a engrandecer a Deus, como, por exemplo, todo o mistério da vida e do corpo humano. Segundo subtópico, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. A palavra Eva, traduzido, significa mãe de todos, tá bom? Por isso que ela é a mãe de todos os seres viventes. Em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Então ali nós temos uma representação, que é exatamente assim o corpo do ser humano. Ali você consegue ver a completa distinção entre o corpo feminino e o corpo masculino. Então ali nós estamos falando da questão da anatomia. Então ali você percebe, o homem, no ato da criação, ele já foi criado do pó. Vamos dizer assim, algo mais bruto, rústico, algo diferente. A mulher já foi criada da costela de Adão, algo já mais refinado, delicado, mais, vamos dizer assim, avançado, entre aspas. E você vê que isso, temos ali a distinção entre o corpo de um e de outro. O corpo da mulher mais delineado, mais cheio de curvas, enquanto o do homem é mais
quadrado, né? Mais grosso, o tronco aqui é mais aberto e os quadris vão afunilando um pouco mais. Então você vê que a questão da anatomia, a fisiologia, as funções do corpo feminino são distintas da função do corpo masculino, a questão genética. Então, biologicamente, irmãos, não tem como negar isso. Não tem como negar. Se você pega, por exemplo, aqui por natureza, biologia, o corpo masculino, mesmo que seja um homem magro, ele tem mais força física, geralmente, do que uma mulher. Isso é biologia. Não é uma questão de eu acho, eu penso. É uma questão biológica. Você, lógico que é 100% das vezes? Não. Mas a 90% das vezes, com certeza, isso é algo natural. Então, nós vemos ali que, em questões de anatomia, você está vendo a diferença. Fisiologia, então, as funções, os membros do corpo da mulher têm também funções distintas do corpo masculino. E geneticamente falando. Então, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Então, aqui a argumentação é como... Vocês já pararam também para fazer esse questionamento? Como? Para só para pensar nisso. Deus, soberano, majestoso, grandioso, Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo que neles há, em cima no céu e embaixo na terra, Criador do ser humano, coroa da sua criação, que carrega sua imagem, sua semelhança. Ele soprou o fôlego de vida nas narinas desse ser, fez ele alma vivente, lhe deu um corpo físico. E quando nós olhamos agora para a realidade humana, vocês já pararam para, pelo menos, refletir nisso? Porque Deus criou, é algo extraordinário, mas Deus conceder a capacidade do ser humano portar vida dentro de si. Isso, irmãos, é algo que é impressionante, é extraordinário. Como é que dentro da barriga de uma mulher sai outro ser humano, exatamente como nós, completo, complexo, artérias, veias, músculos, tudo isso que nós citamos aqui, todos os sistemas, é algo simplesmente extraordinário. Então, olha o que o Salmo diz. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Então você vê que o salmista ele reconhece essa obra de Deus que é o ser humano e quão extraordinário é isso. Então, um debate interessante, nós vamos ver quando nós chegarmos lá no curso de teologia, quando entrarmos nessa matéria da antropologia, como que é esse processo? Porque ali nós vimos que Deus criou os primeiros seres humanos, a própria mão dele ali. Depois disso, todos os seres humanos que vêm à Terra vêm por meio da união, da cópula entre macho e fêmea, homem e mulher, e a formação e a junção desses dois formam um novo ser humano. E a vida já nesse novo ser humano, alma, espírito e corpo, tudo ali. Então, aí nós temos um debate interessante. A alma, o espírito, ela é gerada de pai para, de mãe para filho dentro do ventre, no momento que ali a cópula entre macho e fêmea, ou Deus cria uma nova alma e coloca lá dentro. Como é que funciona isso? Vocês já pararam um pouco para pensar nisso? Porque a Bíblia afirma assim, em Eclesiastes, quando o homem morre, o corpo vai ao pó que o deu, e a alma, o espírito, volta a Deus que o deu. Então, essa parte física vai para o sepulcro. A parte espiritual e material, ela volta a Deus, ou para o paraíso, ou vai para o inferno. E aí nós vemos que ela volta ao lugar que pertence. Então, é um debate interessante. Quando nós chegar lá, nós vamos aprofundar melhor essas coisas. Agora, o terceiro subtópico, a individualizada formação integral. Eu conheço uma criança que tem no coração dele Do lado direito, né? Eu já vi esses casos. A mãe dele disse que ele
tem um negócio desse lado aqui. E aí ela disse, o coração eu disse, não, mas sai desse lado aqui. Ela voltava a montar, ela não podia. O coração dele era do lado direito. Coisa curiosa, né? Então vemos aqui, ó, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de propiciação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, como eu tinha acabado de citar, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Irmãos, ó, conheceu, figura de linguagem chamada eufemismo. O que é um eufemismo? Figura de linguagem que é utilizada com muita frequência na Bíblia para falar de algo mais explícito de uma forma mais formal, vamos dizer assim. O termo conheceu ali significa o quê? O que significa Adão e Eva ter se conhecido e gerou um filho? Ou seja, tiveram relação sexual. É isso que significa o termo conheceu ali. Então, isso é um eufemismo. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Olha que textos aí interessantes. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Então aqui, eu vou ler primeiro, depois nós comentamos. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Preste atenção nesse texto. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vocês sabem quem são esses dois personagens bíblicos aqui, né? Isabel e Maria, mãe de Jesus. Então, se eu não me engano, elas eram primas, né? Algo assim. E quando João o Batista, que estava no ventre de Isabel, se eu não me engano, já com seus 6 meses, e Jesus, que estava no ventre de Maria, eu acho que ainda nos primeiros meses, olha que detalhe interessante, nos primeiros meses, e quando ambos se encontram, as criancinhas saltam no ventre de suas mães. Guarda essa informação. E aconteceu que, ao ouvir, né, Isabel a saudação, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? O povo fica só com a primeira parte, né? Bendita és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre. Lê o resto do texto. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Não teve adoração a Maria, né? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha que coisa extraordinária. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Então, aqui, quando você lê esse texto, você vai perceber, e o texto do Salmo 139, que é a base do nosso estudo, as pessoas, o ser humano, formado no ventre, e o texto diz que antes que houvesse lá, ele já estava, Deus já o sabia, o conhecia, e logo agora. E aí nós vemos que esse texto do nascimento de Jesus, de geração de Jesus e de João Batista, as criancinhas no ventre, 6 meses e acho que ainda 1 mês ou era 3 meses ali, Jesus, não lembro bem, mas muito cedo. Era, né? Uhum. E aí nós vemos que quando ali no ventre aconteceu isso. Aí o que diz hoje os ideais, ideologias desse mundo? Enquanto está no ventre, hoje tem aí uns querendo colocar a lei, até 6 meses não é vida nenhuma. E olha o que esses textos mostram. E nós não precisamos, irmão, só desses textos bíblicos, porque se nós apelar também para a biologia e para a ciência,
também tem argumentos suficientes para entender que aquilo ali de fato é uma vida. Hoje a ideologia deste mundo vai dizer, não é vida, é só um conglomerado, um amontoado de células, mas não é um ser humano. É um ser humano em potencial, ele poderá ser se ele nascer. Mas aí lá tem um coração, lá tem um corpo, tem artérias, tem veias, tem tudo. E não é um ser humano, não é uma vida. Olha o nível que nós chegamos na nossa sociedade. Uhum. Exato. Sim. Como é que é um ser vivo? Isso. É um argumento que eu até acho que talvez é o mesmo vídeo que eu vi, que era até aquela deputada, não é? Uma mulher meio ruiva. É o mesmo que eu vi, a Ana Campagnolo, alguma coisa assim. Então ela debatendo com aquele debate, 1 vezes 30, né? E aí ela, mas como que não é esse ser vivo não é uma vida? Se é um ser vivo, então não é um ser vivo, o que tem que ter vida para ser um ser vivo. Então, você vê que o povo, eles até se contradizem nesse tipo de ideologia. Então, uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então, aí as mulheres sabem muito bem disso, né? A alimentação, todo o cuidado que deve existir com uma criança no seu ventre. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Então, vemos aqui. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. O tecelão aqui é aquele que cria, aquele que gera. Aí nós já lemos, né, esse texto, Salmo 139, 13 e 14. A Bíblia, na versão tradução brasileira, TBT, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Então, olha essa tradução interessante, né? Primorosamente tecido, criado. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos. Eu estou lendo errado, gente. Órgãos, né? E sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Aí ali nós temos uma imagem representando, né, uma criança, e você vê ali, todos os sistemas e órgãos que tem dentro de um ser humano. Entendimento e louvor. Vamos aqui. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Então isso aqui, irmãos, ele deve gerar em nós um temor, né, muito grande. É assim como quando nós temos contato com as questões científicas, olhar para o universo, para todos os cosmos, e até onde nos consta, biblicamente, até o presente momento pela ciência, só existe vida aqui, na Terra. E quantas galáxias, quantos planetas, quantas coisas existem fora desse pequeno planeta chamado Terra. É uma coisa tão extraordinária, magnífica, chega a ser assim assombroso toda essa realidade que existe. E isso deve nos levar somente, como cristãos, a querer exaltar mais ainda a Deus. Assim como o mistério da vida e toda essa complexidade do ser humano. Como eu falei para vocês, irmãos, é uma coisa extraordinária. Tem uma vida dentro de outro ser humano, formado, completo, complexo ali, que virá ao mundo. É uma coisa muito linda isso. Então, isso deve nos levar a esse louvor a Deus. Sim. O mistério da vida por si só é algo magnífico. É o que está no Salmo 19. Os céus e o céu dos céus manifestam o teu poder. Então, quando nós olhamos para a criação, seja do céu, do universo, dos animais, a natureza e da vida humana,
Isso só mostra o grande Deus que nós servimos, o poder que esse Deus tem, porque isso tudo dá testemunho. Olha, existe um ser divino, poderoso, criador e sábio sobre toda essa realidade. Então é isso que deve nos levar à revelação geral que nós temos acesso. Uhum. É o que nós vimos na introdução. Eles vão seguir pelo racionalismo, tudo tem que ter uma razão, a lógica em si, o cientificismo. Então, tem que ter uma teoria científica que é comprovada e que eu posso provar que existe. Se não tiver, então não acredito. Então, essas são as explicações. Por exemplo, tem um ateu que ele é astrônomo. Nossa, ele é uma bênção, aquele homem. O que ele ensina, o que ele mostra, e toda vez que ele vai em podcast, vai ser entrevistado, e ele é ateu, só que ele diz, eu convivo muito bem com isso, eu não sou ateu militante, fico tentando botar isso goela abaixo, eu só não consigo acreditar. Aí quando ele começa a falar e explicar sobre o universo, que ele é muito, muito inteligente, só que é muito simples, humilde a forma que ele ensina, é uma benção. É o Sérgio Sacani, acho que talvez vocês já viram ele, é um bem forte assim. E aí ele começa a falar, e aí às vezes o entrevistador, que mesmo sendo evangélico em si, mas ele crê em Deus, aí ele olha assim, cara, eu não consigo chegar na mesma conclusão que você, porque quando eu começo a te escutar e você me explicar sobre o universo, tudo isso, eu só consigo acreditar mais ainda que existe um Deus, não consigo chegar a outra conclusão. E ele, não, pois quando eu estudo tudo isso, só consigo acreditar mais ainda que não existe realmente um ser sobre essas coisas. Olha que é incrível isso. Como que ao olhar tudo que nós vemos, ele consegue, só pode ser Deus. Tem que ter alguém por detrás de tudo isso. Aí o outro, diante do mesmo plano, da mesma realidade, das mesmas evidências, não pode existir nada além disso. É uma coisa que chega a ser, gente do céu. Uhum. Pois é. Não, e o mais incrível é o que a Bíblia afirma, né? Que as águas do mar cabem nas palmas de suas mãos. É uma coisa assustadora, né? Então vamos lá, no mesmo versículo, o salmista ele usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé ela produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Então isso para o crente ele vai gerar, na verdade, uma fé estável, uma fé realmente madura, em que ele pode olhar para tudo isso, mesmo que haja certas coisas que nós não sabemos explicar e não temos resposta, mas pela fé nós cremos que Deus, ele sabe de tudo e tem um motivo para todas as coisas. Então, isso vai nos trazer uma tranquilidade, uma quietude em nosso interior. Olha o que ele diz, a minha alma o sabe muito bem. Estou em paz, tranquilo com essa realidade. Quando o homem não se conhece como obra do Criador, reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Aqui é a de Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies. Aqui, irmãos, é algo debatível, porque nós temos assim algumas correntes de pensamento. A teoria de Charles Darwin, se não me engano é esse o nome dele, a teoria da evolução, né, das espécies. Então, foi evoluindo, nós temos um ancestral em comum, onde é um erro que até muitos, quando vão argumentar, erram. Eles não afirmam que o ser humano veio do macaco, eles afirmam que nós viemos de um ancestral em comum, ou seja, tinha lá um ancestral aqui, aí desse lado tinha um macaco que veio desse ancestral, e do outro lado o ser humano que veio desse mesmo ancestral, como se gerasse duas espécies distintas, e uma delas é o ser humano. Essa é a ideia da teoria da evolução das espécies. E aí você vê que uma imagem interessante, né, que ela vai
gerando desde pequenininho ali uma célula até chegar aonde chegou hoje na formação do ser humano, do Homo sapiens. Lembrando que dentro da teoria da evolução das espécies tem outros espécies, né, de ser humano. Tem o Homo sapiens, tu lembra de outro, Thelma? Homo sapiens, mas tem o neordentais também. Os, aí veio o Homo sapiens. Sim, exatamente. A evolução até mesmo dentro da espécie humana. Isso é uma coisa, irmãos, que também vale notar que pelas várias entrevistas que eu já vi de cristãos, cientistas, que eles vão afirmar que, dependendo das regiões da parte do mundo, tinham sim seres humanos com certas características um pouco diferentes. Às vezes orelhas ou um crânio bem maior ou menor do que o que nós conhecemos hoje. Por exemplo, eles afirmam que Noé, Abraão, aliás, ali antes do dilúvio, aquele pessoal, eles tinham certas características físicas que talvez eram um pouco maiores e diferentes do que nós temos hoje. Isso pode ser por causa da adaptação de ambientes também, que é a explicação que eu falei para vocês no começo da aula. Por exemplo, por que os asiáticos têm olhos tão puxados? As explicações científicas afirmam que, por causa do local, por exemplo, os japoneses, onde o sol sempre nasce naquele horizonte, aquilo sempre foi durante décadas, eras, aquele povo, e eles sempre tinham que ficar comprimindo os olhos, e aquilo foi virando uma característica genética das próximas gerações. Porque ali tem toda uma questão do local em que, eu não sei se vocês já viram no mapa, o Japão ele é só uma ilhazinha, que está no meio do mar, literalmente. Então, ele tem toda uma questão geográfica que afeta os moradores daquela região. Inclusive, a coloração de pele deles, não sei se vocês já viram, é mais amarelada. Então, muito por causa dessa questão do local também. Esse dia eu vejo na internet, né? Pessoas diferentes. E aí, meu Deus, apareceu cada pessoa, cada deficiência, assim, genética, sabe? Assim, que você vê, meu Deus, diferente demais. Sim. Assim, complexo da pessoa viver no meio dos normais, Uhum. né? Então, a síndrome da aula da deficiência genética. sim. Uhum. Era no corpo mesmo, tinha uma menina, que ela era chamada menina morcega. Ela tinha isso reto, sabe? Umas asas de morcego. Tem umas doenças assim bem estranhas. Não sei se vocês já viram aquelas. Até no programa do Ratinho ele fazia essas entrevistas de pessoas com esse tipo de deficiência. Umas pessoas que elas vão tipo virando árvore, que começa a sair na pele, a pele virando tipo uma casca mesmo, bem grossa de árvore. Os pés vão virando tipo umas raízes. É uma doença bem rara, mas é bem diferente mesmo. Então, existem essas coisas. Então, aqui, complementando o que eu quis dizer aqui, é que dentro dessa questão, às vezes você vai se deparar, irmãos, com cristãos, que são cristãos, mas que, tipo assim, acredita, de certa forma, nessa criação de Deus, de um ser humano e tudo, ok, conforme a Bíblia mostra, só que esse ser humano sendo o primeiro modelo, que depois foi passando por algumas, vamos dizer assim, evoluções. Não em microescala, né, de cada célula, mas em macro, no sentido de detalhes maiores e coisas assim. Isso é uma coisa mais complexa. Eu creio que quando nós fizermos também lá no curso de teologia, acho que eu vou abordar esse tema com vocês. Então, não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Aí nós temos a citação de Romanos 1:23, né? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Último ponto, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade ela tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal.
Talvez você nunca ouviu falar dessas escolas de pensamento, né? Platonismo vem de Platão, maniqueísmo, e o gnosticismo, que é algo que você vai estudando a história da igreja, afeta muito a igreja no final do século I, principalmente no século II em diante. Eu já falei muito do gnosticismo aqui para vocês. Exatamente, negam a humanidade. Por quê? Essa filosofia grega, que é muito semelhante ao maniqueísmo e o platonismo, eles entendem o seguinte, ó. Existe duas realidades, a espiritual e a material. Essa realidade espiritual, que nós não vemos e não acessamos, ela é perfeita, completa, perfeita, boa, em essência ela é boa. Essa realidade que existe aqui, ela é só como se fosse um reflexo, como se você estivesse diante do espelho, é um reflexo daquilo que existe no lado bom e perfeito. Logo, essa cadeira, logo o ser humano, a matéria, o corpo humano em si é só um reflexo de algo perfeito que existe lá. Portanto, o que existe aqui é mal, é ruim e é algo que nós precisamos, vamos dizer assim, se desfazer dele. Porque o grande propósito é chegar a esse lado perfeito. Bom, aí você lembra de um texto bíblico, quando Paulo fala assim, olha, para os judeus, a pregação do Cristo ressurreto é escândalo. E para os gregos, uma loucura. Qual é a explicação por detrás dessa fala de Paulo? Por que loucura? Porque os gregos da sua época entendiam que a matéria é mal, ruim. Por que eu vou crer num Cristo que ressuscitou e voltou para essa matéria, sendo que para eles, quando alguém morre, ele está sendo livre desse corpo, dessa prisão, e está indo para a parte boa e espiritual? Por que eu vou crer, então? Por isso que para os gregos, Paulo vai dizer, era uma loucura. Porque a filosofia grega afirmava que a matéria é essencialmente má. Então, Cristo estava preso nessa matéria. Foi ele morto, foi livre. Por que ele inventou de ressuscitar e voltar a ter um corpo físico de novo? Loucura! Eu não vou crer nesse Cristo. Então, para o grego, era como se Paulo estivesse falando exatamente dessa forma. Era uma loucura. Aí, de outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Então, você já viu, né, aquelas estátuas gregas, corpo todo delineado, perfeito, cheio de músculos, tudo bem feito. É muito interessante como eles faziam aquilo. Aí nós temos hoje, ó, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A palavra vaso é uma palavra que fala do corpo físico, do corpo humano. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Então, nós comentamos um pouquinho disso lá na primeira lição, né? Onde o que nós temos hoje? O exercício físico, essas coisas em essência são maus? Não. Ruins? Não. Pelo contrário, trazem muito benefício. Mas o que temos hoje no mundo? Uma deturpação dessas coisas. É poucas pessoas que estão realmente na academia para a valorização da saúde, ganhar mais músculo, se exercitar mais para a saúde. O que gera? É narcisismo, é a egolatria, é a idolatração do seu próprio eu. Então você quer ter um corpo mais assim, assado, que é para sempre envolvendo o lado sexual e todas essas coisas. Sabemos disso. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Assim, ó, ela era toda bonita. E ela morreu por causa que ela foi fazer. Ela achou um defeito no joelho. E aí ela acabou mexendo e foi mexendo em outras coisas. Só que olhando pra ela, gente, ela era toda bonita. Tinha um corpo assim, ó. Não tinha. Era a barriga dele, punhadazinha. Toda assim, eu fiquei, meu Deus do céu, como foi que essa menina morreu? Por uma coisa. Às vezes é o que nós estamos falando aqui, ó, essa idolatria do eu leva a práticas excessivas de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Um exemplo, às vezes as pessoas perguntam, irmão, mas cirurgia plástica é pecado?
Depende. Depende da intenção, se é, às vezes, meramente uma vaidade que não tem, tipo, por que você mexer em certa parte do corpo. Porque pode ser que ela esteja normal, funcione bem, às vezes pode ser só uma vaidade muito grande. Se for para o bem da saúde da pessoa, é igual a mulher fazer uma ligação para não ter filho, né? Se ela tem uma saúde complicada na gravidez, ela faz aquela cirurgia para cuidar da saúde do corpo dela. É igual uma cirurgia plástica. Se é do benefício da pessoa, a pessoa tem um ser mais, está dando cabelo de coluna, Sim. ele quer tirar um pouco para poder ficar com a saúde do corpo. Aí eu não sou contra, não. Agora, a pessoa ser perfeita, igual a irmã falou aí. Aí deu um defeitinho aqui, não, vou tirar. Não deu outro, eu vou tirar. Até ficar morrendo, porque não foi Vaidade se torna algo que acaba afetando o corpo físico, às vezes de uma forma desnecessária. Então, morreu, tipo assim, morreu porque quis, mas sem. Moça, eu fiquei olhando, aí eu falei, gente, que menina, foi mais linda, ela linda mesmo, cabelão, assim, ela nunca tinha feito nem plástico. A pessoa que é gorda e emagrece, fica toda defeituosa com muita pele, né? Fazer a cirurgia para tirar aquela pele. Ali não é vaidade, para melhorar a sua saúde. Sim. Então nós vamos. Pode falar. Faz parte Do ser humano. Sim. Você tem que super valorizar E isso não acontece só na questão física, mas em várias outras áreas da vida do ser humano, essa questão do narcisismo. Então gente, a gente está vivendo um tempo problemático, muito problemático. Então cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão ele deve ser equilibrado em tudo. Então é só para nós encerrar, irmãos, porque hoje devido ao nosso tempo, né, foi mais reduzido, eu já até passei aqui, só essa última parte, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado, ele consiste, acima de tudo, na observância de princípios bíblicos. Então, isso aqui, irmãos, é uma coisa que é importante. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Então, se você perguntar, tem na Bíblia que pode ou não fazer cirurgia plástica? Não tem. Tem na Bíblia que pode ou isso, aquilo? Não tem. Às vezes é o quê? Simplesmente questão de consenso. Se você acha que aquilo glorifica a Deus ou não, amém. Então, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Aqui é uma coisa importante de nós fugir. Nós não pode proibir o que a Bíblia nunca proibiu. Então, nós temos que ter o cuidado, que às vezes temos que discernir essa questão. O que é minha opinião e o que a Bíblia fala. Então, se eu gosto de algo ou não gosto, eu não posso impor isso sobre os irmãos só porque eu não gosto, sendo que a Bíblia não proíbe. Então, é algo muito importante essa questão. Ó. Bem bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Irmãos, aqui é uma coisa, para nós foi bom pegar esse tema. Existe uma realidade bíblica que poucos estão, às vezes, preparados para discutir ela. Tem aquilo que a Bíblia claramente ordena, está lá no texto, e tem aquilo que a Bíblia claramente proíbe, está lá no texto. Só que entre o ordenar, fazer e o não fazer, existe um campo aqui, ó, Romanos 14, 1 Coríntios 8 a 10, chamado liberdade cristã, que você vai fazer se você quiser ou se você não quiser. Dentro, por exemplo, do âmbito do casamento, homem e mulher, relações sexuais, a Bíblia não afirma muita coisa, então vai ser simplesmente consenso e bom senso entre os dois, liberdade cristã. Não tem como eu impor regra, irmão, não pode isso, ou fazer aquilo, ou usar isso ou aquilo. É entre os dois. Esse campo entra também dentro da alimentação. Então tem coisa que eu gosto
e coisa que eu não gosto de comer. Mas eu não posso chegar aqui, eu não gosto de comer chambari. Irmão Ariel, você não vai mais comer porque é pecado. Aonde que está isso na Bíblia? É loucura. Então, eu estou, o quê? Criando regra humana, sendo que isso é liberdade cristã. Aí o texto diz, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, se isso levar teu irmão a pecar. Então, exemplo, tem irmãos que ficam aquela, mas vou comer coisa de festa de São João, não sei o quê. Irmãos, 1 Timóteo 4, todo alimento foi criado por Deus e para os seus filhos usufruírem e comerem. Dando graças a Deus, tudo é santificado, é o que o texto está lá. Então, eu não vou comer isso se, chegando aqui um irmão que é novo na fé, não tem a mesma compreensão bíblica que eu sobre esse tema, aí ele, não, irmão, mas isso é consagrado ao santinho não sei de que das quantas, é pecado. Então, eu, me eximo da minha liberdade para que o meu irmão não peque. Cheguei em casa, estou eu sozinho, é bolo para dentro, como e pronto. Porque eu sei que aquilo não afeta a minha fé em nada. Porque o texto diz, sendo orado a Deus, santificado, não tem, porque o ídolo não existe. É o Osiel. Uhum. Sim, é o que Paulo coloca aqui. Então, se algo vai escandalizar um irmão que é fraco na fé, e aí Romanos 15, 1, vós fortes, ou seja, maduros na fé, que tem entendimento que A e B não é pecado, suportai os fracos, que ainda têm entendimento de que algo A ou B seja ainda errado. Então, é isso que a Bíblia afirma. Ixi, vamos orar. Uhum. Então, vamos encerrar aqui, irmãos. Vamos fazer a oração. Então, vamos fazer a oração para nós concluir. Infelizmente, pelo nosso tempo hoje, não deu de abordar toda a lição. Hein? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos neste momento por mais um momento de estudo na tua presença, onde nós, nesse pouco tempo, podemos refletir, podemos entender um pouco mais sobre as características do corpo humano, a sua completude, complexidade e a importância de fugirmos do legalismo, fugirmos daquilo que o Senhor nunca proibiu e queremos nós proibir ou impor aos outros. E assim nós te pedimos, meu Deus, sabedoria, bom senso, discernimento, para que possamos viver para a tua glória em todas as áreas da vida, inclusive com relação ao nosso corpo físico, cuidando da nossa saúde, cuidando, meu Deus, da nossa vida e bem-estar, para que possamos também servir melhor ao Senhor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digamos amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus.